irmãos, patrimônio significa um conjunto de coisas que identifica a identidade, o caráter, as qualidades de alguém ou de algo, de uma instituição. A gente tem patrimônio, patrimônio cultural, tem patrimônio do município. O município de Balsas tem patrimônio? Deve ter algum patrimônio histórico, né? Temos patrimônios mundiais da humanidade. Eu estava vendo a capital de São Luís, o bairro lá de São Luís é patrimônio da humanidade, patrimônio histórico. Então, patrimônio é alguma coisa que identifica o caráter de algo ou de alguém. Com a igreja não é diferente. A igreja também tem um conjunto de patrimônio, um conjunto de erário, né, de pertences, que identificam a sua imagem, a sua característica na sociedade. Quer ver uma coisa bem clara? Quando a gente fala em igreja católica, a gente lembra de quê? Do Vaticano, lembra dos templos, lembra daqueles templos monumentais que existem da Idade Média. Então, aquilo se tornou patrimônio cultural da igreja católica. Mas o batista não tem esse templo, não tem o Vaticano, não tem uma central, presidência, não tem. O batista tem o que como patrimônio? A gente aqui representa a Igreja Batista no Potosí. Qual é o nosso maior patrimônio? Vou dizer para os irmãos, o que durante muitos anos, talvez 80% desse século que passou, o patrimônio da Igreja Batista era reconhecido na sociedade como a palavra de Deus. Esse é o nosso mais importante, mais evidente patrimônio. Temos a palavra de Deus. Nesse trecho da Bíblia que nós lemos, nós vamos olhar algumas características da palavra de Deus que devem fazer com que o povo olhe para a gente e diga: esta é a característica deles. Esse é o diferencial dessa igreja. Não é o templo chique, não é o templo confortável, não é o templo, não é o tipo de culto, não, nem isso. Essas coisas formam, né, um conjunto de coisas, mas não é o mais importante. O mais importante é a palavra de Deus. Se faltar as cadeiras aqui, os irmãos iam estar aqui tudo em pé, não é verdade? Mas estavam aqui, a gente ia cultuar. Então as cadeiras são muito, muito boas, importantes, mas elas não são fundamentais. Se a gente não tivesse o microfone aqui, eu estava falando aqui assim, eu estava gritando aqui para todo mundo ouvir, porque não tem som, ia ser mim, terminar o culto, estava rouco, mas ia ter culto. A gente não depende disso aqui para cultuar a Deus. Muitas coisas a gente tem, são boas, são importantes, mas não são fundamentais. Fundamental na nossa igreja é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não tem culto, não existe esse culto, ele não acontece. Acontece celebrações aí, né? Acontece festa, acontece um monte de coisa, mas o culto não. O culto, ele tem como principal elemento a palavra de Deus. É o que mais importa em nossa vida de igreja, de membros de uma igreja, é a posse da palavra de Deus. Vamos olhar aqui nesse texto alguns porquês da importância da palavra de Deus. O versículo 98 nos diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. A igreja tem inimigos, mas eles serão inferiores à igreja quando a igreja tiver sempre consigo a palavra de Deus. Se faltar a palavra de Deus, o inimigo se torna mais forte. O inimigo prevalece, porque a igreja tem inimigos. Jesus deixou bem claro isso. Quando ele foi tentado, ele foi perseguido, porque as portas do inferno iriam tentar prevalecer contra a igreja. Mas se nós temos a palavra de Deus conosco, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja prevalece. A pregação do evangelho prevalece sobre a pregação do pecado. O pecado também tem uma pregação, tem, e ela é convincente. A pregação do inferno, ela é convidativa, é forte, é poderosa também, e muitos caem.
Porque às vezes, quando a gente fala em pecado, a gente lembra de vícios, mas existem pecados revestidos de igreja, fantasiados de igreja. Existem pecados fantasiados de crentes, e que pregam muito bem, às vezes melhor do que a gente. E muitos acreditam, quando na verdade, queridos, o que faz com que a gente prevaleça como igreja diante do pecado é termos constantemente, todos os dias, né, como o texto diz, em todos os lugares, tenho comigo sempre a palavra de Deus. No versículo seguinte, nós temos: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Quais são os testemunhos da palavra de Deus? Essas histórias narradas aqui, muitas delas tão fantásticas que o mundo tem dificuldade de acreditar, mas são testemunhos, irmãos. O mar vermelho se abriu, o pão foi multiplicado, mortos ressuscitaram, Jesus andou sobre as águas, ele morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Não são fábulas, são testemunhos. E nós nos tornamos maiores do que todos os sábios, cientistas, pensadores, filósofos, poetas, porque sabemos que isso aqui é um testemunho, não é um conto de fadas, não é uma historinha bonita que as pessoas gostam de ler, é uma realidade. E quem sabe da realidade do testemunho bíblico, sabe mais do que o que a ciência pode explicar, vai além do que a capacidade humana consegue entender, claro, porque são os testemunhos de Deus, os testemunhos narrados pelo próprio Deus. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Nós fizemos um estudo na nossa classe sobre a história da Bíblia, não é isso? E nós vimos de onde ela veio do coração do Espírito Santo. Ao longo de mais de 8.000 anos, que livro antigo, tão bem escrito. Então ele não usou aqui nenhuma fábula, nenhum conto, ele usou testemunhos. E quem confia nos seus testemunhos são as pessoas mais sábias. O versículo 100 nos diz assim: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Preceitos é o mesmo que conselho. Preceito significa uma sugestão de bom caminho, uma orientação. E ele usa aqui o idoso como prudente, né? A gente tem idoso aqui, tem eu, tem o Marco, tem alguns idosos aqui, somos os mais prudentes. Por quê? Pela experiência de vida, porque a gente já sabe onde é que o calo aperta, a gente já sabe quais são os caminhos que vão dar problema. Então a experiência cria em nossos corações a prudência. E o texto está dizendo que o conhecimento da palavra de Deus também, mais que a experiência na vida, a palavra de Deus nutre melhor a nossa prudência. O crente sabe onde está o perigo, evita os caminhos perigosos pelo conhecimento da palavra de Deus, porque ele ouve os conselhos do Senhor. Os conselhos do Senhor na sua leitura bíblica diária, os conselhos do Senhor no púlpito da nossa igreja. O púlpito é algo que está em declínio hoje, infelizmente, porque virou palanque. O púlpito está virando vitrine, está virando alto-falante de discursos bonitos, políticos, de discursos comerciais. Está em declínio, não importa. A nossa igreja, que tem como patrimônio a palavra de Deus, vai ter um púlpito que expressa a palavra de Deus enquanto vivermos, porque é uma fonte de conselho, de aconselhamento. O aconselhamento bíblico não é só no gabinete, não, no gabinete também, mas no púlpito nós temos o aconselhamento bíblico, porque o aconselhamento não é do pastor, é da palavra de Deus, nosso patrimônio, uma propriedade da nossa igreja, a palavra de Deus, que é expressa no púlpito. Nas nossas orações, nós às vezes começamos a orar com uma dúvida e terminamos a oração com a dúvida esclarecida pelo conselho do Senhor diretamente em nossos corações. Como são bons os preceitos do Senhor. É isso que nos faz mais prudentes
do que as pessoas comuns. O versículo 101 nos diz: de todo mau caminho desvie os pés para observar a tua palavra. Onde nós vemos o quê? Que o mau caminho nos afasta da palavra de Deus. É o mau caminho que pode fazer com que a gente se desvie da palavra de Deus, com que a palavra de Deus deixe de ser interessante. O que é mais interessante que a palavra de Deus? Pensa aí. O que é mais interessante do que parar e ler a Bíblia? YouTube, WhatsApp. Estou fazendo pergunta, não estou dizendo que é comigo. Minha maior tentação é YouTube. Estava até comentando. O YouTube é uma forma de você viajar, ir para a Europa, ir no Canal da Mancha, andar pelos túneis, pelas estradas, né? O YouTube dá a liberdade da onisciência para a gente, uma amostra grátis de onisciência. Aí eu fico tentado com o YouTube, mas eu preciso controlar a minha vontade e preservar meus horários de leitura bíblica, ter mais tempo de Bíblia do que de YouTube. E o que tem mais tempo do que a Bíblia em nossas vidas? Como é o nome daquela coisa lá? Instagram? Será? Eu não tenho Instagram, porque eu não tenho nem paciência, nem tempo para Instagram, mas sei que todo mundo tem Instagram. E o que acontece? Quantas horas por dia você fica no Instagram? Uns 10 minutos, eu acho, 10, 12 minutos. 6 horas, irmãos, foi a média detectada. 6 horas por dia o brasileiro gasta com Instagram. Como era bom que a gente tivesse 6 horas de Bíblia por dia, era muito bom. Mas se a pregação passar de 2 horas, a gente reclama, né? Reclama. É cansativo. Mas Instagram não. Instagram não cansa, é gostoso, é divertido, é legal demais. É um grande concorrente para a palavra de Deus. Então, queridos, essas coisas se tornam os maus caminhos que nos afastam da palavra de Deus. Então, nós que não somos crianças, nós não somos infantis, não somos fracos, não somos ignorantes, somos racionais, conscientes, é que podemos controlar nossas vidas. Eu sei o que é que atrapalha a minha leitura bíblica e eu vou eliminar essas coisas, cada um de nós, sem fiscalização. Não tem fiscal, crente não tem fiscal. Já pensou se dentro da nossa casa tivesse uma câmerazinha com o pastor vigiando lá com a tela cheia de telinha lá olhando? Meu Deus do céu. Mas não é assim. O nosso fiscal sou eu mesmo. Eu tenho que inspecionar a minha vida e você a sua vida. O pastor ficou com a má fama de ser o fiscal das almas, mas não. O pastor vela pelas almas, não fiscaliza as almas, não é diferente. Eu e você somos os nossos fiscais. Só a gente sabe o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo, o que a gente está assistindo na televisão, o que a gente está ouvindo, que tipo de música. Só nós sabemos o que está enchendo o tempo que poderia ser dedicado à palavra de Deus. Só eu sei. Só eu posso mudar isso. E as coisas que atrapalham são justamente os maus caminhos, que precisamos desviar nossos pés deles. O versículo 103, ele nos diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. A igreja que tem a palavra de Deus como patrimônio principal, ela tem prazer na palavra de Deus. Digo mais, tem o maior prazer é na palavra de Deus. Mais prazer do que nas festas, do que nas pizzas, do que nos bazares. Bazar é bom que dá lucro, né? Mas a palavra de Deus dá mais lucro, dá mais alegria. Então a igreja saudável, a igreja forte, é aquela igreja que tem alegria, a sua alegria na palavra de Deus, que saboreia a palavra de Deus. Como é bom a pregação, como é bom o estudo bíblico, como é bom a nossa EBD, porque ela trata da palavra de Deus. Então a igreja que tem prazer na palavra de Deus é uma igreja saudável. Tem aquele negócio, não, aquela igreja lá é bom porque depois do culto tem guaraná, tem biscoito. É uma qualidade de igreja que tem chamado muita atenção modernamente. Mas como é aquela igreja, aqueles crentes que dizem assim, não, eu vou para aquela igreja lá porque lá a gente tem a palavra de Deus. Esse é o crente que Deus procura, que tem sede da palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus. E finalmente, lá no último versículo, que
que diz assim, ó, por meio dos teus preceitos, ou seja, teus conselhos, né, eu consigo entendimento. E é por isso que eu detesto o caminho da falsidade. É por isso que nosso culto é nacional. Nosso culto é sério. Não tem shows. Não precisa de shows. Não precisa de coisas fantásticas. Não precisa fazer milagre. Porque a gente é pé no chão. Somos pessoas racionais, inteligentes, que raciocinamos sobre a palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que a nossa igreja, ao longo de 100 anos aqui no Brasil, foi conhecida como a igreja da palavra de Deus. Está perdendo esse título. Está virando outras coisas, mas nós podemos manter nosso patrimônio histórico, podemos cuidar, preservar nosso patrimônio histórico, cuidando da palavra de Deus, deixando a palavra de Deus em primeiro lugar, em nossos cultos, em nossas orações, em todos os nossos eventos, em toda a vida da igreja. Aliás, esse foi o meu TCC, a teologia em toda a história da igreja. Que Deus nos capacite, nos abençoe com meios de mantermos a palavra de Deus como principal patrimônio de nossa igreja. Vamos orar?